Gente, sejam bem-vindos. Essa aqui é a gravação da lição em 10 minutos. Eu estou aqui com o Claudinei, eu sou o Matheus, e nós vamos estudar a lição 2 dessa semana. A gente está num modelo um pouco diferente aqui, devido à nossa quarentena, né? Nós não podemos quebrar essas medidas para a segurança de todos só para gravar a lição, mas nós não vamos deixar de trazer a lição para vocês. E o tema dessa semana eu achei bem interessante, né? Eu já estava conversando com o Claudinei aqui antes, como sempre, e tá falando mais sobre a Bíblia, sobre a Bíblia, a representação da vontade de Deus, dos desejos de Deus, né? É uma representação divina. Por que que Deus escolheu deixar a Bíblia, a mensagem dele desse formato escrito? Por que que ele não usou outros formatos? Ou outras coisas que a gente pode trazer, né, Claudinei, umas questionamentos, porque quem escreveu a Bíblia foram seres humanos. Deus, ele não veio na Terra, pegou uma caneta com as próprias mãos e escreveu a Bíblia. Foram seres humanos. Será que a gente pode ter confiança nisso ou não? É, como que funciona? Por que que Deus decidiu fazer dessa forma? E aí, o que que você acha? Olha, primeiro eu não posso achar, brincadeira. Tem que ser de Não, acordo realmente como a Bíblia revela, né? Então, o que a Bíblia nos revela a respeito disso? Nós vemos algumas formas de Deus atuar nesse sentido. Então, ele revelou, falando diretamente, foi uma das formas, a alguns profetas, alguns escritores, ele impressionou e alguns escritores, conforme a sua vontade, para que eles escrevessem as histórias e relatassem os ocorridos, os acontecimentos, os fatos. E também tem uma outra forma, que eu me lembro agora, de que ele falou de algumas maneiras e pediu para que fosse escrito. Então, existe um combinado aí de formas que Deus inspirou e impressionou os escritores da palavra. e é interessante, né? A gente até estava conversando isso aqui antes, o povo de fora não escutou, mas assim, Deus não escolheu qualquer pessoa para escrever as escrituras, né? Ou seja, Deus, ele tinha consciência de quem eram as pessoas que estavam escrevendo as coisas que eles estavam inspirando. Deus queria ter a máxima certeza que não ia sair nada fora do que ele realmente queria passar. Não é como se Deus escolhesse pessoas aleatórias que poderiam mudar as palavras, que iriam mudar. Não, Deus pegou aquela pessoa que ele falou: eu sei que você está capacitado, qualificado, está próximo de mim o suficiente para passar a mensagem da maneira que eu quero que ela seja passada. Então a gente pode ter confiança É, nisso, né? você falando me fez lembrar de Samuel. Samuel foi instruído a ouvir a voz de Deus, responder o que para ele? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E lembrando deste fato, é exatamente como ocorreu para com os escritores da palavra. Eles foram impressionados, eles foram comunicados, mas eles tinham um elemento muito importante que é a comunhão com Deus. A vivência com Deus, as experiências que eles tinham, os tornaram aptos para serem os portadores desta verdade e de escreverem esta verdade. Então, certamente são pessoas que foram escolhidas porque elas tinham um relacionamento especial com Deus para que aquilo que fosse revelado para eles não fosse distorcido, não ficasse escrito de maneira equivocada. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão e aceitação do que está escrito. Não aceitar por simplesmente aceitar, porque os próprios relatos a respeito de suas vidas, da vida desses autores, mostram esta comunhão e esta veracidade de fatos de relação com Deus. E isso elas servem para nós como grande inspiração de relacionamento com Deus. E é interessante porque assim, a gente sabe que tudo que Deus faz, ele faz com cuidado, ele faz com atenção. Deus não é um ser que faz as coisas de forma desleixada, meia boca. Então a gente pode ter certeza que se Deus escolheu esse método para deixar essa inspiração, essa mensagem que nós precisamos dela hoje em dia, né? Porque como seria se nós tivéssemos que passar 6.000 anos de história passadas boca a boca, não tivesse um livro, entende? Por que que Deus escolheu essa maneira, de forma escrita? Porque Deus sabia que seria útil para nós hoje em dia. Deus, ele tem um plano. Deus sabia que a forma escrita seria boa no passado, seria boa hoje e vai ser boa no futuro também, entende?
Não é como se Deus não tivesse um plano, ele tem um plano sim. É interessante que a lição ela faz comparar um pouco a Bíblia com Jesus, porque Jesus, ele é a expressão de Deus, que é Deus encarnado, né? Deus vem e se torna homem, vem aqui e se torna como nós. E a Bíblia também é uma forma de materialização da essência de Deus, né? É Deus mostrando para o mundo quem ele é, através da Bíblia e através do seu filho. E aí, o que você acha dessa comparação? Então, eu estava justamente aguardando você falar para colocar uma questão muito importante também. Os seres humanos, eles foram escolhidos pela vontade de Deus para participarem desse processo. Você veja que Deus poderia ter escrito de diversas maneiras, assim como ele pegou as tábuas lá de pedra e escreveu com o dedo dele uma das vezes, e ele poderia ter escrito a palavra toda, todo o tempo e transmitido de alguma maneira para nós. Mas veja como, desde o princípio, nós somos feitos para interagir com Deus. E os seres humanos tiveram esse privilégio, têm esse privilégio de serem portadores das verdades, dos desígnios de Deus, dos seus propósitos, e transmitir isso, primeiramente para si próprios, né? As pessoas que recebem, como sendo uma inspiração muito grande em suas vidas, e poderem transmitir isso a outros como testemunhos. Então, é muito bonito ver como Deus sempre usa o ser humano, a sua criação, a menina dos seus olhos, né, seus filhos, como obra-prima de toda a criação, para participar junto com ele desses planos, da condução desses planos. Então, Cristo veio e se tornou carne, verbo, estou entre nós, para se revelar. Essa foi uma das formas como ele se revelou, e para que tudo ficasse registrado. Então, essa relação humano-divina, ela se faz presente para nós também. Nós podemos nos privilegiar disso. Nós podemos também, conforme a nossa submissão à vontade de Deus e à graça de Cristo, sermos também levados a essa relação humano-divina. Somos completamente pecadores, claro, mas o sangue de Cristo nos purifica e ele nos justifica, assim como fez com os escritores. Então, Cristo encarnado, humano, divino, é a maior prova de que sua palavra tem essa relação humano-divina. Nossa, muito legal que você falou isso. Eu não tinha pensado isso antes, né? Que Cristo nos aproxima de Deus através do seu sacrifício, e assim nos trazendo salvação, né? Pagando o preço do pecado. E a Bíblia nos aproxima de Deus, mostrando como nós devemos viver, nos mostrando quais são os pensamentos, como que Deus é, né? Que a Bíblia revela a Deus, essa é a essência da Bíblia, e ainda permitindo que nós participemos desse processo. Tipo, nós não eu, porque eu não escrevi a Bíblia, né? Eu não estou escrevendo a Bíblia. Mas nós, como humanidade, né? Deus permite que nós participamos desse processo. Deus é um ser que ele é inclusivo, né? Ele não é aquele que pega tudo e faz tudo sozinho. Parece que ele tem um prazer em nos permitir que nós participamos desse processo, sabe? A gente sabe que por nós a gente não consegue fazer nada, mas Deus ainda parece que ele fala, vem fazer comigo, sabe? Eu quero salvar vocês, mas eu quero que vocês estejam junto comigo nesse processo. Então, esse nosso processo de gravarmos a lição, comentarmos a lição, de sermos um instrumento, uma ferramenta para estimular outros a estudarem, esse é um paralelo. Esse é um paralelo e é um exemplo mais simples do privilégio de ter recebido a instrução de Deus e escrito a palavra de Deus. Nós somos chamados a transmitir, chamados a participar dessa verdade e tornar conhecida a outros. E assim, agora para finalizar nessa nossa conversa aqui, o último tópico que a lição aborda é a questão da fé. Qual a importância da fé no relacionamento com a Bíblia, né? Eu tenho uma visão, eu acho que o que você falou agora foi perfeito, né? É Deus. Eu vejo a fé como uma questão de relacionamento, né? A fé é um resultado de relacionamento, tanto para você começar um relacionamento quanto para você desenvolver um relacionamento. E aí, quando você vê Deus chamando a humanidade para participar desse processo de escrever a sua palavra, e chamando a humanidade para participar desse processo de se aproximar dele através da sua palavra, eu não consigo ver outra maneira de a gente olhar para a Bíblia sem ser pela fé.
Eu quero saber qual a sua opinião sobre a relação da fé com a palavra de Deus, ou com o nosso relacionamento com a palavra de Deus, né? Então, nós pincelamos um pouco de cada coisa que produz fé. O contato com a palavra de Deus, o contato com as coisas pertinentes a Deus, as experiências vividas, sejam elas quais forem, em qualquer grau, tudo isso ela encontra algum sentido na palavra de Deus. Porque não há outro escrito tão autêntico a respeito de Deus e da sua atuação na vida humana, nesse planeta, do que a sua palavra. E ela é mesmo livro, mesmo compêndio, usado em todos os países, em qualquer língua. Então, é muito, muito gratificante quando você vê ou falar de uma pessoa que está lá num país tão distante, numa língua tão estranha que a gente nunca ouviu falar, mas que ela compreende as mesmas verdades que nós, que ela estuda a mesma verdade e que se nós pudéssemos falar na língua dela, ou quando você vê alguma pessoa dessas comunicando, testemunhando, você vê que ela tem o mesmo conhecimento, ela chegou à mesma conclusão que nós podemos chegar. Tudo isso inspirados pelo Espírito Santo, que inspirou a Escritura, mas essas palavras, essas pessoas, elas possuem fé naquilo que viram ou ouviram. A fé vem do ouvir de outras formas. Então, todos somos alcançados de alguma maneira, e isso permite que exista, que brote dentro de nós a fé. E a fé pode ser aumentada, nós sabemos que a fé pode ser aumentada, ela pode ser transformada em obras, existe toda uma doutrina a respeito de fé. Então, compreender a Bíblia pela fé, ela é talvez o maior de todas as demonstrações para cada um de nós de que acreditamos na palavra, porque o conhecimento da verdade nos levará à fé. A fé, ela não vem do nada, então ela será produzida em nós pelo conhecimento da palavra. Então, a própria fé vai nos completar a compreensão da palavra de coisas que ainda não compreendíamos. Então, uma coisa gera a outra. A palavra gera fé, a Escritura gera fé, e a fé vai gerar mais compreensão a respeito dessa palavra. Interessante. É aquela questão, né? Mais ou menos assim. Em vez da gente olhar para a Bíblia como apenas um livro que a gente tenta decifrar ele, é um livro que a gente tem que usar ele para experimentar um relacionamento com Deus. E aí, conforme nós experimentamos um relacionamento com Deus, a gente começa a exercer essa fé, né? Desenvolver essa fé. Não é algo para ser discutido, é algo para ser experimentado, para ser vivido, né? Ótimo. E é isso, Claudinei. Acho que essa foi a nossa segunda lição. Muito legal, num modelo diferente aqui, né? A gente está se adaptando. Muito obrigado você que está escutando a gente, que vai estar assistindo a gente. Peço que você curta a nossa página, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, porque é sempre bom a gente estar compartilhando a mensagem de Deus e o estudo da palavra de Deus com os nossos queridos, com as pessoas que nós gostamos, com todo mundo, né? Muito obrigado por isso, obrigado, Claudinei, e até a próxima lição. Um abraço.